Acorda, vem ver a lua que dorme na noite escura. Nessa noite, na ideia da noite escura, que está chamando para acordar, vamos fazer um primeiro gesto. Nós vamos pedir para todo mundo para ligar a lanterninha de seus celulares. Cauê, por gentileza, você podia desligar a luz no palco? É essa a ideia da dança dos vagalumes. Pirilampos, pedacinhos de luz, né? Que dançam na noite. Não é uma luz que clareia muito, não é uma luz que ofusca, não é um facho potente de luz. São pequenas luzes, né? Pequenas luzes dos vagalumes. Sabiam que precisa de perto de 5.000 vagalumes para dar a luz da chama de uma vela? O retorno de uma luz branda, pode ser? Agora, quase intimista. Agora vamos precisar da luz aqui. A de luz volta. do palco, mas bem suave, Cauê. Voltar a nossa luz aqui, por favor. Aí. Então, assim a gente está começando essas conversas de vagalume. Essa ideia, né, das conversas de vagalume, ela nasce desse pensamento, né, de pequenas luzes, não luzes grandes, não. Pequenas luzes que fazem esse baile, tecem essa renda, né, e trazem um tipo de luminosidade que quem tem a graça de ver um bando de vagalumes de noite, né, geralmente é no meio do mato, é meio difícil a gente ver na cidade, né? Vê que é uma dança, vê que os vagalumes estão ali como numa dança. A dança dos vagalumes, quando eles estão ali com aquela luzinha deles piscando na noite, porque ela é uma luzinha intermitente, é uma dança de acasalamento, é uma dança de sedução. É uma luz que ela tem uma natureza assim um pouco estranha, né? Ela inquieta um pouco porque ela é muito delicada, muito frágil, intermitente, tem um tom assim, né, meio amarelado, esverdeado, azul, meio azulado. Ela é mágica. É uma luz que traz para a gente um sentimento muito bonito de magia. Quando a gente está na noite no mato e vai andando e encontra os vagalumes, ou eles nos encontram, ou a gente fica rodeado de vagalumes também, que às vezes isso acontece, a gente percebe que está no meio de uma linda magia, né? Então, com essas conversas, o que a gente está procurando é criar um espaço dessas pequenas luzes. A importância dessas pequenas luzes também é para se contrapor a essa luz ofuscante, sabe, né, das mercadorias, nós como povo das mercadorias, a luz ofuscante do poder, a luz ofuscante das cidades que te retiram de nós
até a capacidade de, como estavam falando lá outro dia, o Ailton Krenak e o Siddhartha Ribeiro, a capacidade de ter um bom sono para ter sonho. É a luz que não deixa a gente ter nada disso, né? E tem falando sobre vagalume, sobre essas conversas de vagalume, né, tem um artigo que o Pasolini, o cineasta italiano, escreveu, foi pouco antes da morte dele, ele desencantado, dizendo que os vagalumes tinham desaparecido. E depois o Didi Huberman escreveu um texto falando sobre a sobrevivência dos vagalumes, dizendo, não, os vagalumes não desapareceram. Às vezes a gente tem que mudar de lugar para ver os vagalumes. Às vezes a gente não vê eles mais naquele mesmo lugar, tem que mudar de lugar para conseguir ver os vagalumes, né? E o Didi Huberman fala, a dança deles forma uma comunidade. Então, pensei muito nisso também, de que as conversas de vagalume é uma tentativa de criar comunidade de pequenas luzes, numa dança que seja leve, né, e de uma fragilidade que é um outro tipo de potência, né? E que, então, são essas podemos pensar que as luzes intermitentes dos vagalumes nos remetem, né, a nossa própria capacidade de resistir frente a essa coisa acachapante, que a gente pode pensar que é um super refletor que ilumina a nossa vida de uma tal maneira que não é mais luz, a gente não enxerga nada, porque é uma cegueira, né? E, então, por aí vai a ideia das conversas de vagalume. Tem outras coisas que a gente vai comentando aos poucos aqui, mas eu queria trazer uma coisa que eu fiquei pensando muito, né? Que essa beleza que é frágil, que é delicada, dessa dança de acasalamento dos vagalumes, eu acho que ela é uma metáfora que não é só uma metáfora, é uma coisa que, se a gente viver, a gente sente, né? A gente sente uma alegria quando encontra os vagalumes assim. E é essa possibilidade mágica de religar o nosso espírito com a maravilha do mundo, a maravilha dos mundos. Então, é isso que a gente convida aqui para essas conversas de vagalume. E a nossa primeira conversa, nosso primeiro vagalume, é a Cristina. A Cristina, ela se apresenta como uma fiandeira da palavra. E a Cristina vem fiando, fazendo esse trabalho de fiandeira da palavra, tecendo aí umas propostas, umas ideias, umas provocações que ela vai nos trazer hoje aqui para essa nossa conversa, né? E, então, acho que eu vou deixar a Cristina... não vou nem ficar apresentando ela muito, porque eu acho que perde a graça. Acho que é melhor... Ela já cantou para nós aqui, né? Começou cantando. Então, acho que a Cristina ela pode começar falando, por exemplo, da onde que vem o primeiro fio desse fio interminável que ela vem tecendo. Eu gostaria de começar primeiro agradecendo. Enquanto nós estávamos lá nos bastidores conversando, eu me lembrei de uma canção que diz assim: é de lei, é de obrigação bater a cabeça e pedir proteção. É de lei, é de obrigação bater a cabeça e pedir a benção. Então, que estejamos protegidos e abençoados os que estão aqui e os que não estão aqui, os que estão aqui invisíveis. Agradecer, acho que tem uma lista de agradecimentos, né? A essa casa, as pessoas que se empenharam para que esse momento pudesse acontecer, especialmente na pessoa da Maria Prado,
que estava aqui o tempo todo de uma maneira muito gentil, muito carinhosa, muito delicada, preocupada se estava tudo bem, se, né? Agradecer ao Fernando, que está fazendo a gravação, agradecer o Cauê, que está na luz. E acho que vocês foram as pessoas, chegou um momento aqui que nós estávamos conversando ali embaixo, e me ocorreu de dizer, venham, venham, venham para cá, parem tudo o que vocês estão fazendo e venham para cá, venham conversar, venham falar sobre esse nome, né, Maria Rita? Protoestésico, espaço do ver. Era o Fórum Social Mundial, que aconteceu na UFBA, e, de repente, eu adentrei um auditório do pavilhão de aulas 3, e era uma mesa indígena. Foi uma sensação muito curiosa. Aquelas pessoas tinham saído do meu imaginário. Aquelas pessoas tinham sido transportadas do livro para a vida. Elas existiam. Seus corpos estavam ali. E, para mim, foi muito surpreendente aquele momento, né? De ouvir, de ver, de ouvir as reivindicações, de ver o modo como aqueles corpos se posicionavam, como aquelas falas se materializavam. E hoje, conversando com Mara, que a gente ficou se regozijando nos bastidores, pensando, uau, isso tudo acontecendo hoje no teatro. Não é em qualquer lugar, é no teatro, nesse espaço mágico, nesse espaço de criação, de imaginação, de vida. E nós somos sobreviventes. Milhares não estão aqui, ou estão de uma outra forma. Então, a gente não pode esquecer dessas pessoas, né? Então, quando aqueles corpos se materializaram na minha frente, aconteceu algo dentro de mim com aquela visão. Eu estava diante dos povos do Brasil. Do Brasil propriamente não. Dos povos de Pindorama, dos povos de Abya-Yala. E foi isso que, posteriormente, germinou dentro de mim para que eu acabasse, ou começasse, a ideia de entrar no doutorado, e aqui vale um agradecimento à Universidade Federal da Bahia, aqui vale um agradecimento a João Salles e a Miguel, que estão como reitor e vice-reitor nesse momento da nossa universidade, que é um lugar que eu considero casa, um lugar de aprendizagem. Eu diria que é o meu tecorá, a Universidade Federal da Bahia. A Universidade Federal da Bahia me possibilitou conhecer Mara, a Universidade Federal da Bahia nos possibilita estar aqui, né? Em viva, percurso, viva. Viva a universidade viva pública. Viva a universidade pública. Gratuita, de qualidade. Viva, né? viva, 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 viva. Resistente. Né? Viva todas essas pessoas que colocam energia para que o teatro se mantenha vivo. Né? Vivam todos vocês que vieram aqui. Não é reinaugurar, é inaugurar. Inaugurar o teatro da vida. Né? Então, eu encontro com a minha orientadora no corredor e ela me diz, Cris, e o doutorado? Eu digo, sim. Amanhã acabam as inscrições. Ah, você tem que fazer. E aí eu fui para casa e escrevi um projeto. Porque eu tinha visto esse livro, não sei se vocês conseguem ver,
A Queda do Céu, talvez vocês já conheçam. Essa imagem me impactou, essa imagem fechou uma gestalt com aquela imagem do fórum. E eu falei, ok, eu aceito. E aí, quando eu embarquei nisso, comecei a ler esse livro, eu pensei, não pode ser uma aproximação de cima para baixo. Não pode ser uma aproximação como um nape, né, que ele diz, o branco genérico, da mesma maneira que a gente trata os povos originários como índio, né? O índio é um genérico, né, que a gente, inclusive, deve enterrar, abolir, né? Povos originários de Pindorama, Abya-Yala. E, à medida em que eu adentrava a leitura desse livro, duas coisas me ocorreram. Eu não quero ler esse livro só. Então, comecei a ler esse livro com Mara. A gente vem lendo esse livro infinitamente, juntas. A gente vem fazendo essa leitura. Leituras infinitas com conversas infinitas. E aí o que aconteceu, Mara sempre fala em dançar, acasalar, a dança de acasalamento das ideias, a dança de acasalamento dos povos, a dança de acasalamento dos espaços, né? Então, tudo foi se reunindo para que eu chegasse nesse lugar. Mas eu não posso esquecer da primeira xamã, Isso, que é a Estamira. Isso, a primeira xamã. Muito eu não bem. posso deixar a Estamira fora dessa roda, né? Aquela que diz, esta mira, esta mar, esta serra. Estamira está em todo lugar, todo mundo vê. Então, foi Estamira que me levou a Copenhague. Eu acho que Estamira vem te levando para a vida. Para tudo. Para tudo. Pra Estamira tudo. é a primeira xamã, como você Sim. diz. Né? Sim. E ela vem te trazendo. Vem te trazendo para muitas coisas. Né? Sim. E eu acho que é isso, sim. Estamira te levou até Copenhague. Tem uma conversa. Uma conversa aí em andamento entre Estamira e Copenhague, né? Tem um tecido. Tem uma conversa acontecendo aí, né? Tem um tecido. Tem um tecido. É isso mesmo. Tem essa conversa. Eu gosto muito de uma coisa que Estamira diz, que ela vivia num ambiente... Bom, Estamira só teve espaço para ser quem era no lixão Jardim Gramacho, né? Porque fora daquele lixão, ela soava como uma aberração. Eu gosto muito dessa palavra, aberração, freak, né? Gosto muito dessa palavra. E meu apaixonamento pela Estamira foi tão grande que eu não me conformei de simplesmente assistir o filme centenas de vezes. Assisti o filme com áudio, sem áudio, com imagem, sem imagem. Até que chegou um momento que eu sabia aquele texto todo. E eu fui para a exumação de Estamira, no Rio. Eu fui ao hospital onde ela morreu. Eu me coloquei nas cenas, como estou me colocando nessa cena aqui agora, né? É uma cena também, né? E o teatro é vivo, né? A cena é viva. Ele traz também para a vida, né? E traz as coisas que a gente supõe mortas à vida, novamente, né? Então, é imprescindível falar de Estamira, porque, como ela mesma dizia, né? Ela não era comum. Eu acredito que, quando a gente se predispõe a um exercício da nossa sensibilidade, a gente também sai do lugar comum e a gente se instala num outro território, né? Cristina, então, vamos dizer assim, Estamira é a primeira xamã, né? Ela dá o caminho, ela dá o tom. Sim. E é muito impressionante como nas nossas conversas que a gente tem feito a esse respeito, como vão surgindo
esses paralelos, não é nem paralelos, vamos dizer assim, o que Estamira fala ecoa, né? E é como se realmente pode-se tecer uma conversa de xamã para xamã, né? E você nesse caminho, que essa pessoa que está nessa decodificação, nessa tradução aí, nessa passagem, nesse trânsito. Ou nesse transe. Nesse trânsito, ou nesse transe. É isso mesmo. Que é isso aí. E aí, eu lembrei de novo nesse... Eu fiquei muito impressionada com esse... Porque eu vou voltar na coisa dos vagalumes, né? Eu fiquei muito impressionada com esse texto do Didi Huberman, quando ele fala assim que a sobrevivência dos vagalumes é também essa resistência de uma humanidade que é considerada descartável, daqueles que não têm voz, daqueles que são os miúdos, os não vistos, sabe? Ou as aberrações, como você traz aí, né? Como Estamira, ela dizia, né? Eu não sou comum, né? E fala, tem até eu quero usar a expressão exata aqui para não falar. Quer ver? Ela fala aqui, ó, porque o Didi Huberman nesse texto ele está conversando com o texto Pasolini, né? E o texto Pasolini é desencantado, quando ele está num desencanto, né? Então, quando ele fala, o desencanto dele é dizendo assim, o humano, né, desapareceu, não tem mais o humano. Ele fala Pasolini, né? A tragédia é que não existem mais seres humanos, só se vêem singulares engenhocas que se lançam umas contra as outras. Aí me lembrei da Estamira, né? Dizendo... Eu não sou um robô sanguíneo. Eu não sou um robô sanguíneo. Eu não sou um robô sanguíneo. Então, mas eu queria que você a partir disso que você está nos contando, né, de que Estamira abre essa aventura, esse caminho, e aí esse encontro que você teve no Fórum Social Mundial, que você narrou tão lindamente aqui agora, e esse título que você deu para a conversa, que é Tecorrá, o protoestésico espaço do ver. Agora traduz, né, Cris? Traduz. Porque, olha, o protoestésico espaço do ver, eu já escutei gente aí me perguntando, mas o que é isso? A palavra existe? Isso aí? Que coisa? O que é isso? Então, a bola está com você. Eu gostei daquilo que você falou. Anestesia é parar de sentir. E estesia é se dar conta de que é importante sentir. É permitir sentir tudo, né? O contrário de anestesia, né? É o contrário. Sobretudo porque a gente vive num tempo de muita anestesia, né? Então, eu penso que retomar essa proto-ideia, né? Essa primeira ideia. É engraçado falar em primeiro, porque eu não penso em primeiro como aquilo que está no primeiro lugar de alguma coisa, mas como aquilo que vem antes, né? Como os povos originários, são protopovos, eles vêm antes, né? Por isso que a gente precisa bater a cabeça, né? Pedir a bênção, pedir a licença, ter respeito, né? Ter respeito pela vida, né? Pensando que a gente vive num tempo de cafetinagem da vida muito grande, né? Essa expressão aí que é da Sueli Ronick, né? A cafetinagem da vida é demais. É a exploração, né? A subjugação dos corpos, o viver segundo a lógica da mercadoria, né? E se permitir ser colonizado por essa lógica. Claro que eu posso ter 3 sofás, mas será que eu tenho bunda para sentar em 3 sofás? Essa que é a questão. A pergunta boa. Não é? A gente precisa se perguntar se a gente realmente precisa tudo que a gente tem, né? E aí voltando para a coisa da protoestesia. Da protoestesia, do protoestético espaço do ver, e a própria escolha sua do vocábulo tecorrá. Eu não vou falar vocábulo, não, da palavra. A palavra tecorrá. Porque lá também, no texto que eu estava informando vocês, que eu fiquei apaixonado pelo texto, da sobrevivência dos vagalumes, né, tem essa ideia das
palavras vagalume. Sim. Palavras que iluminam. Nitidamente é uma, né? Então, tecorrá é uma palavra que, digamos assim, traduz um amálgama entre lugar, terra e ser. É uma palavra amálgama, né? A palavra guarani. É uma palavra, é um termo guarani, né? Mas é importante pensar que, para ter um tecorrá, é importante ter tecó. Não adianta ter tecorrá e não ter tecó. Tecó é o modo como cada um se expressa, são os modos de subjetivação. A gente poderia chamar, grosso modo, bem viver, né? Para não gastar muito essa palavra, ou essa expressão, ou essa ideia, ou essa terminologia, né? E tudo isso só pode funcionar se tiver uma OPE, que é uma casa de reza. Eis a questão, né? Porque, digamos que, para fazer contato novamente com essa sensibilidade primeira dentro da gente, precisa haver alguma conexão em nós com algo que para nós seja sagrado, com algo que para nós nos remeta a uma ideia ou a uma possibilidade de ancestralidade, o que é uma coisa muito íntima para cada um, né? Porque o ancestro de cada um pode ser um bichinho, pode ser uma plantinha, pode ser uma imagem que se descortina numa nuvem e que depois ela desvanece, né? A gente não pode esquecer que uma coisa é fiar as palavras e outra coisa é colonizar as palavras, né? Então, colonizar as palavras porque só podem funcionar daquela forma, naquele contexto, com aquela maneira de existir. Então, é como se a gente domesticasse as palavras. É que nem a gente faz com os animais, domestica, né? Aí tem duas coisas que eu lembrei aqui. Uma eu não vou lembrar aqui agora o poema para falar nem um pedaço dele, mas tem um poema lindo da Viviane Mosé chamado Receita para Lavar Palavra Suja. Então, a gente gasta muitas palavras, vão se sujando. Então, tem que ter uma receita para lavar essas palavras. E a outra coisa que eu, na hora que você estava falando aí, me veio muito fortemente, é que uma grande pesquisadora, uma pessoa linda chamada Helene Clastres, que morou com os Guarani, estudou os Guarani, ela escreveu sobre a busca da terra sem mal e se debruçou bastante sobre esse pensamento do povo Guarani, dos povos Guarani, que são muitos, né? Ela descreve lá como o que para esses povos Guarani, o que é a palavra. Né? A palavra é o esqueleto, são os ossos, é o que segura o corpo em pé. Isso é uma imagem muito poderosa. Sim. Então, eu tenho uma obsessão com a ideia da palavra, né? Eu era uma criança que eu queria muito aprender a ler, e eu comecei comendo jornal, porque eu achava que, se eu comesse jornal, eu ia aprender a ler, né? Aí, um dia, minha avó viu aquilo e falou: minha filha, o que você está fazendo? Eu digo: eu estou comendo jornal para poder ler. Ela falou: não é assim que lê. Eu vou levar você numa papelaria. Me levou na papelaria, comprou um caderno de música, um estojinho, uma caixinha de lápis colorido, e falou: agora vamos conhecer as letras. Depois vamos conhecer as palavras. E depois vamos conhecer as frases. Então, aquilo, para mim, era magia, né? E eu me lembro desde sempre de ter essa atração profunda pelas palavras, mas não como um termo, e sim como uma entidade, que é como eu penso a palavra aqui, né? Por isso que eu precisei passar por um processo. A conversa não é linear, tá, gente? Só para não tentar acompanhar uma coisa linear, porque não é. É uma coisa que funciona mais na direção de fractais.
na direção de rabos de vagalumes, ou, melhor dizendo, de intestinos de vagalume que vão se acendendo. É lindo pensar que é a parte do baixo ventre deles que se acende. Ventre. É o baixo ventre. É uma coisa maravilhosa. É conexão com a vida absoluta. Com aquela fluorescência. Vamos fazer nossa barriga a fluorescência acender, do baixo ventre. tá? Vamos acender a nossa barriga. Vamos botar nossa energia para funcionar, né? Então, através da minha avó, as palavras chegaram para mim como notas musicais, né? Então, eu vejo as palavras como entidades vivas. E pensei assim, uau, palavras do xamã. O que são essas palavras do xamã? O que podem essas palavras, afinal? Por que essas palavras do xamã são diferentes? O que o xamã tem? Como que ele usa a palavra? Né? Então, essa foi o meu gancho, o gancho que eu joguei, né, para entrar nesse livro. Que eu acho que é impossível entrar nesse livro sem passar para o lado da natureza. Como diz Maria Gabriela Lençol, uma escritora portuguesa que também é uma mística da escrita, né? Para quem também a palavra é uma entidade. Para quem também a palavra é uma entidade, né? E fala o que é do isso, fulgor Cris? da palavra, incrível. Passar para o lado da natureza. Isso. Nós temos assim uma relação, digamos, no comum, né, em que somos eu e a árvore, eu e o rio. Então, esse eu que vem sempre na frente de tudo, como referência de tudo, vamos mudar essa referência. Eu e a abóbora, eu e a cebola. Aí aconteceu que SARS-CoV-19 fez para tudo. Para tudo. Aí parou tudo. Eu me lembro, a última aula na UFBA foi Lúcia Castelo Branco e Lia Kruken, e uma turma de 60 pessoas, com 60 pessoas, que mal cabia na sala. E entrando gente, entrando gente, entrando gente. E aí veio a pandemia. E ficamos um tempo sem saber, ficamos um tempo no limbo. O que vai acontecer agora? Vai voltar, não vai voltar? Se vai voltar, como é que vai voltar? Era um mundo em suspensão, né? Até que voltou. E comecei um processo de fazer as aulas no programa de pós-graduação em artes visuais. Eu sou do programa de literatura e cultura, o PPG Liticult. Outro agradecimento que eu tenho que fazer. Que bom que esse programa existe. Então, começamos eu prefiro chamar um encontro do que disciplina, um encontro cujo título era Gestos Artísticos em Tempos de Crise. Em paralelo, o Krenak começou a dizer que o vírus era endereçado ao humano, e aí ele falava do avô dele, o Vatu, que é o Rio Doce, né? E o rio avô, e a mulher que viu a lama descendo e que perdeu a voz, e uma das filhas dessa mulher que teve um sonho em que ela dizia: eu falei com o rio, ele está vivo, ele está vivo. Então, eles permanecem lá até hoje, na beira do Vatu, né? Na beira do avô, acompanhando o avô. Então, passar para o lado da natureza é como seu amigo que diz: vem aqui que eu quero te apresentar um amigo meu. E diz: tá vendo esse angico aqui? É meu compadre. Esse é o Canátio Pataxó. Ele é o padrinho do meu filho. Isso é passar para o lado da natureza. Quando não existe eu e outro, existe uma relação inter-ser, né? E esse livro, ele realmente só é possível de ser lido nessa forma. Porque, senão, é só uma coleção de palavras que a gente passa batida e eu li o livro. O mais difícil é viver o livro. É realmente pensar que hoje nós estamos aqui falando sobre o povo Yanomami e que ontem a gente estava escutando que uma criança de 12 anos foi estuprada
E uma de 4, e morta, e uma de 4 desapareceu. A gente está escutando isso. Como que a gente está escutando isso? Com que sentidos a gente está escutando isso? Né? Então, quando eu falo em trazer de volta essa capacidade de sentir tudo, para ver, mas não ver com a mente e cérebro, ver com a mente e coração, sentir as coisas desse lugar. Aí eu acho que a gente começa a fazer alguma coisa, sobretudo a ouvir a remessa que o Copenhague nos faz, porque isso aqui é uma remessa, é uma grande carta. É uma carta, uma né? carta gigante que ele escreveu. Né? É interessante, porque ele fala, né, esse livro do Copenhague, para quem ainda não conhece o livro e tal, mas ele pede para o Bruce Albert, que é o antropólogo amigo, né, que convive há muitos anos, ao longo de muitos anos vão convivendo e tomando notas e tal, e ele fala para o Bruce Albert, o Copenhague, coloque as minhas palavras nessa pele de papel para que esse povo da mercadoria possa conhecer minhas palavras. Uhum. Né? E ele fala muito sobre a diferença entre as palavras que são ditas das conversas rituais que eles têm lá entre eles, especialmente entre os mais velhos e tal, e essa tentativa de colocar as palavras numa pele de papel para que chegue até nós. É uma carta. Ela tem endereço, ela é endereçada a nós. Sim. Eu faço uma proposta para vocês. Leiam e respondam essa carta. Mandem a resposta lá para Rutucara. Digam ao xamã que ele não está sozinho, né? Que a gente se importa, porque ele diz, em uma das palestras que eu assisti dele, ele diz: se vocês se importam com a gente, falem de nós, falem da nossa floresta, falem de nós. Então, eu acho que a gente precisa tomar o compromisso de manter essa interlocução viva. Mesmo que os Yanomamis venham a desaparecer, as palavras do xamã ficarão. Né? Mas aí tem aquela história, né, que eu ouvi há décadas atrás de um velho apinagé, ouvi lá no Craô, ouvi lá no Nambiquara, e que o Davi Yanomami também fala, todos falam. Quando no Craô tinha uma frase assim, que a tradução que ficou até uma tradução poética assim, na época, mas dizia o seguinte, né, quando a mão branca profanar a caverna dos espíritos e matar o povo das cinzas, que são os Nambiquara, o mundo acaba. O velho Apinagé me falou a mesma coisa. Ele falou comigo: olha, vocês estão pensando que podem acabar com a gente, quando a gente acabar, vocês também acabam. Então, na hora, o Davi Copenhague fala claramente isso, fala assim, os pajés estão aqui segurando o céu, mas na hora que eles não puderem mais segurar o céu, ele desaba. Já está desabando, Sim. né? Isso é interessante também, da gente pensar dentro dos nossos limites, né, dos nossos tecorrais, o que a gente é capaz de fazer para suspender o céu? Porque volta e meia o céu desce. Quais são os nossos tecorrais? Quais são os nossos tecorrais? Quais são os nossos tecorrais? Né? Essa é uma boa pergunta. Nosso tecorrar? Isso. Onde que cada um de nós localiza seus tecorrais? Né? E como que a gente segura o céu? Então, aí quando veio a questão da pandemia e o Krenak começou a dizer: olha, cuidado com isso aí, esse vírus é endereçado ao humano, mas aqui em casa as abóboras continuam crescendo no quintal. Isso me impactou muito. Eu falei, bom, um dia me sentei com uma folha de papel, escrevi um texto e perguntei para as palavras: de onde vocês vieram? E as palavras responderam: da terra. E aí eu peguei o texto que eu tinha escrito e coloquei na terra. Deixei lá, as palavras voltarem para a terra.
Então, trata-se exatamente disso, de fazer com que as palavras possam voltar para a terra, voltar para a barriga da terra, elas serem replacentadas. Essas palavras que são usadas para mentir, para matar, como você falou, as palavras sujas, né? Então, voltar para essas palavras, nessa ocasião dos gestos artísticos, eu fiz um trabalho de conclusão nesse curso que eu chamei de Coisas Inesperadas Juntas, porque foi esse processo, então, de fazer contato com as palavras voltando para a terra, né? Depois, o observador urbano, que era um alho poró, que eu tinha cortado, ele cresceu, e eu fiquei alimentando ele com água e observando ele. E aí ele deu uma flor. Eu nunca tinha visto uma flor do alho poró, e foi uma coisa magnífica. Isso num apartamento, num espaço pequeno. Num apartamento perdido na cidade, né? Então, eu fui passando para o lado da natureza naquele momento. Quanto mais do lado de fora a pandemia crescia, mais do lado de dentro eu me sentia. Seja bem-vindo, tá? Eu me sentia passando para o lado da natureza. Eu precisava passar para o lado da natureza oficialmente, porque eu não queria morrer. Então, uma forma de continuar viva foi essa, de observar. Aí plantei vocês. Um dia comi um melão, peguei todas aquelas sementes, botei assim, escrevi o nome de todas as pessoas com quem eu estava naquele curso e plantei. E plantei, e fiquei vendo as pessoas plantadas, plantei as palavras, devolvi as palavras para a terra, plantei as pessoas, cultivei as pessoas. Então, fui me embrenhando nesse modo de pensar que as coisas vivas têm, que é muito diferente do modo de pensar das máquinas. Eu não sou um robô sanguíneo, né? Não sou. Viva Estamira. Viva Estamira. E depois nós tivemos, no semestre seguinte, um outro encontro que eram escritas artísticas, escritas em processos artísticos, algo assim. E nesse exato momento nós estávamos atingindo a casa de 500.000 de mortos. Eu não gosto de falar 500 mil, porque 500 mil parece pouco, mas 500.000 tem um peso, tem um outro peso, né? Então, nesse momento, foi trabalhar com superposição, 450.000 graus, né, superpostos. Era um momento de insurgência dos corpos. Foi um momento que trabalhei muito com aquela imagem das covas. E um dia, olhando para aquela imagem, eu pensei, interessante, na agricultura, sobretudo na agricultura familiar, covas também são sementários. E aí eu comecei a pegar embriões, imagens de embriões, e colocar naquelas covas. E aí eu comecei a perceber exatamente esse movimento do replacentamento. A placenta, né, como esse lugar, como esse berço de vida, né? Porque uma coisa é você enterrar as pessoas, outra coisa é você plantar as pessoas. Plantar para que elas possam germinar, né, de uma outra forma. Então, comecei ativamente com esse trabalho de germinação. Fiquei muito tomada. Eu sempre tive uma queda por sementes, mas, nesse momento, fiquei muito tomada pela existência, pela presença. Tinha sementes de tudo em casa, eu botava essas sementes na terra, e vocês têm que pensar uma nesga de terra. Espaçozinho pequeno, dentro de um apartamento espaçozinho, pequeno. Né? Mas era muito estranho, como tudo ali. Bom, agora tem umas cúrcumas que estão desse tamanho. Eu falo, meninas, vocês são poderosas. Né? E batata doce, e abóbora. E era muito lindo de ver como a vida, ela se colocava à disposição. Precisava só sair, de estar distante daquilo, de achar eu e outro,
e entrar na relação e interser, né? E, em seguida, nós, no semestre seguinte, ou seja, eu estou contando para vocês assim, em linhas muito delicadas, um processo que está fazendo agora 2 anos, né? Então, no semestre passado foi curanderia e expografia. E uma das pessoas que vieram apresentar seu trabalho, Laís Machado e Diego, vou ficar devendo o sobrenome. Eu não lembro também o sobrenome. Perdão, Diego. Mas, enfim, de repente, Laís mostrou um trabalho que ela dançava e que tinha uma quartinha. Então, tinha esse corpo e essa quartinha, né? E, de repente, ela fala sobre a hidrografia de Salvador, com seus 14 rios, dos quais 13 estão mortos. Estão que nem o Vatu. Estão mortos, mas a alma do rio está viva. Estão mortos, mas não estão. Né? O único que ainda resiste é o rio da Bacia de Cobre. Né? Eu moro ali perto do Camaragibe, quase em frente ao G. Barbosa, e toda vez que eu passo ali, eu paro e converso com aquelas águas, peço perdão para aquelas águas, perdão. Perdão por essa cegueira, perdão por esse mau uso, por essa cafetinagem com a vida, né? Pegar as águas e domesticar as águas. Aí acontece uma super enchente em Salvador, no Brasil, né? E eles dizem, por causa das chuvas, eu penso assim, que interessante, será que alguém teria coragem de escrever num atestado de óbito, causa mortes, chuva? Será que isso é possível, né? Não, né? Então, não é por causa das chuvas, né? É por causa da cafetinagem com as águas, por causa da cafetinagem com a vida, da domesticação daquilo que não devia ser domesticado. Enfim, o Copenhague diz que a gente roubou o raio, e por isso que a gente tem essa luz aqui na nossa cabeça, mas a gente tem que ter consciência que é raio roubado. Isso aqui é um raio. A gente precisa olhar para as coisas assim, olhar da perspectiva da natureza. Então, olhar da perspectiva interser é olhar dessa forma, falar, luz elétrica, que grande descoberta. Hello, o nome disso é raio. Ok? Vamos dar o nome certo para as coisas. É isso que é replacentar a palavra. É parar de usar a palavra para ser cafetinada. É trazer as palavras de volta para a terra, é realmente replacentá-las. Eu adoro essa ideia do replacentamento, porque eu fico na palavra placenta, né? Pensando claro. Assim, como o espaço de alimentação, de vida, de pura vida que está ali, né? Nutrição. É um espaço que é puro nutriente, né? Sim. E que gera, né, um espaço gerador de vida. Vocês já ouviram falar em parto lótus? Já ouviram falar em parto lótus? Então, o bebê vem dentro da bolsa. E, quando ele sai, o cordão não é cortado. E fica o bebê e a placenta, unidos pelo cordão. Naturalmente, aquele cordão se desliga daquele bebê em 10 dias. Pesquisem sobre isso, parto lótus. Então, esses processos artísticos foram se constituindo no caminho que me fizeram poder ler honestamente essa remessa do Copenhague, porque é isso que me interessava, ler honestamente, ouvir honestamente, realmente ouvir, né, com carinho. E isso aí eu acho que é um desafio de sempre, né, para nós que, por exemplo, queremos ver a dança dos vagalumes, resistir junto com as pequenas luzes, formar comunidade com essas pequenas luzes, é a capacidade não é bem a capacidade a palavra, mas a condição de uma escuta verdadeira. Escutar verdadeiramente Sim. É um trem difícil, não é uma coisa fácil. Escutar mesmo de verdade se predispor a entrar no território da aberração. É bem difícil, pois é. Se predispor a entrar no território da aberração, daquilo que desvia da norma, do comum.
é se predispor para esse gesto, né? Por exemplo, a gente diz assim, não sei o que é racismo, mas Estamira, que era tratada como se fosse louca, ela dizia, eu não gosto de quem ofende cores e formosuras. Olha que expressão mais linda. Eu não gosto de quem ofende cores e formosuras. Então, isso é replacentar a palavra. E tem uma coisa, né, que eu acho que nisso a poesia, olhar a vida com poesia, ter um olhar e uma escuta, ter uma escuta aberta, possível de então criar esse espaço de uma certa comunidade de dança, e aí ter também ter uma escuta e ter um olhar, a gente poderia dizer um olhar artístico, um olhar poético, mas é um olhar que... Por que a gente fala do poético, do poético? É porque desmancha a vida do jeito que a gente pode ver ela chapada e propõe... Dota de estesia. Propõe ela de outro jeito. É porque o poético é estésico. É estésico, né? Exatamente. Aí voltamos ao proto-estésico, espaço do ver. Sim. Isso mesmo. Então, a gente cultivar em nós esse... Olha, o Canátio Pataxó, esse que me apresentou os angicos, me dizendo, esse é meu compadre, esse é meu parente, e de fato, né, assim, que se vive lá na aldeia Muame Manti, que é onde ele vive, né, ele me apresentou essa família extensa, né, dessa maneira, né? Aqui está esse meu, né, padrinho do meu filho, esse é meu compadre e tal. Então, essa sinceridade nessa relação, essa sinceridade nessa colocar-se nesse lugar, né, muda tudo. A gente entra lá no Momi-Mati, é pertinho, assim, bem pertinho da cidade, bem a gente vê a cidade ali pertinho, mas a gente entra e passa um portal. Então você está em outro lugar, Tecorrá. Uhum. Agora tem esse espaço como Tecorrá. E eu continuo, acho que é uma pergunta que a gente pode discutir aqui, né? O que é nosso Tecorrá? Onde é nosso Tecorrá? O que pode ser para nós o Tecorrá? Sim. Né? Sim. Só queria terminar de concluir o pensamento com relação a esse momento em que teve Curanderí, Expografia, né, e Laís, que então eu comecei a pesquisar sobre os rios de Salvador, o que tinha acontecido com eles. Então, por exemplo, pensar que o Lucaia é um braço cortado do Camaragibe. Chega a dar uma dor. Se você pega fotos de Salvador de 1920, tem marisqueiras no rio Lucaia. Marisqueiras lindas, aquelas mulheres lá catando. Então, eu imagino que elas ainda estão lá catando. É preciso que a gente tenha o exercício do ou ler, ou ver, né? Para ver as marisqueiras, para passar pelo Lucaia, olhar para o Lucaia e dizer, eu sei que você está vivo. Eu sei que você está vivo. Né? E essa coisa do olhar poético, eu vou chamar de poético, gente, com essa ideia de que o poético é aquilo que fratura a realidade, que pega a realidade e quebra ela, dobra ela, oferece de outro jeito. Sim. E eu, voltando lá na coisa do Canátio, eu lembrei que ele, ao me apresentar também esses parentes e tudo, ele me falou, aqui na minha aldeia, no meu povo, o que a gente ensina na nossa escola aqui, a gente ensina as crianças a serem poetas. Elas precisam de poesia, porque é o material básico, é a coisa básica que tem que aprender. Gente, isso é muito forte, você pensar que a principal função da escola lá da aldeia é ensinar as pessoas, as crianças, a terem um olhar poético. É a primeira vez que eu ouvi que literatura não servia para servir. Eu fiquei muito impactada com isso. Eu pensei, como assim? O que isso quer dizer? Que não serve para servir. Depois eu entendi que a literatura não era uma mercadoria. Esse não é o lugar da literatura. Então,
Eu fico pensando que adentrar esse protoestésico espaço do ver tem a ver com ser capaz de sair da lógica da mercadoria e olhar fora dessa lógica, fora da cafetinagem, fora da domesticação, né? É conseguir olhar para o seu cachorro e pensar, ele é um coiote, ele é um lobo, né? Ele só está se manifestando assim, de uma forma educada, como ele pode, né? É o espaço que é concedido a ele. Olhar seu gato, né? E ver uma pantera? Olhar seu gato e ver uma onça. Oi, dona onça, você não me engana. Você não me engana, eu sei que você é uma onça, né? Então, acho que são essas. Ela já está olhando no relógio, vocês viram, né? Esse foi todo um processo para poder chegar na tese, nas cartas ao Davi, porque eu quero responder cada capítulo com uma carta, né? E hoje eu já vou contar para vocês ficarem contaminados por essa ideia. A gente estava falando, que maravilha seria poder trazer para esse espaço a defesa da tese, dessa tese, né? De que as palavras precisam ser replacentadas e pensar o que são as palavras do xamã e o que elas podem, né? Para esse espaço. Fazer uma instalação das palavras do xamã, fazer um pajebó. É isso, eu queria chegar no pajebó, porque a Cris já fez uma curandeiria expopoética, ela Sim. já montou um negócio chamado curandeiria expopoética. Foi por causa dos rios de Salvador. Que teve gente que pirou com essa ideia. Sim. Mas como assim curandeiria expopoética? Mas é a curandeiria expopoética. É porque eu fico brincando com essas palavras, aí sempre causa esse desconforto. Que palavra é essa? Que coisa? Isso é tudo é verborrágico. Eu digo, bom, que seja. Quem vai me ler? Quem quiser. Quem vai me ouvir? Quem quiser. Eu não me importo, né? Eu não quero cafetinar a tese. Mas aí chegamos no pajebó. Um pajebó é essa ideia de que junta, né, esses dois povos, o povo do ebó com o povo da pagelança, e aí tem um pajebó. Acontece um poder de domar do pequeno é colocado em cena. E Xing. Né? E é apostar no poder do pequeno. Não é pensar que o pequeno não tem poder. Não, ao contrário, o pequeno tem poder. Mas, no meu modo de entender, eu acho que a gente precisa fazer uma coisa que é abdicar das nossas violências. A gente precisa abdicar de responder violentamente ao violento. A gente precisa fazer como as abóboras, continuar germinando, continuar dando flores, continuar dando frutos, e dizer, uau, isso é uma resposta violenta. Isso é uma resposta violenta. Eu me lembro do momento da curanderia expopoética, que foi o empalamento de uma menina, que agora eu não me lembro o nome dela, uma menina caingangue. Vocês já pararam para imaginar o que é o empalamento de uma pessoa? Ai. Enfiar um bastão no centro do corpo de uma pessoa e atravessar esse corpo com um bastão, isso é empalar uma pessoa. Isso é de uma carga de violência. E se a gente responder a isso vociferando também, a gente entra na sintonia da morte. Não quer dizer não ter um olhar crítico para as coisas, não é isso. Mas é realmente pensar, como que eu posso responder a isso, de uma forma como as abóboras responderiam, como as andorinhas responderiam, como as chuvas respondem, como o vatu segue vivo, apesar de morto. Né? Como esses povos também estão respondendo, continuam cantando, continuam Sim. fazendo, continuam segurando o céu, continuam se colocando de corpo nu na frente de tudo, e dizendo simplesmente estamos aqui, né? É isso que você contou, ela estava contando sobre o encontro que está participando com mulheres indígenas, e que ela diz, elas chegam lindas, decoradas, com suas indumentárias, e as conversas são sobre coisas terríveis que acontecem. Bom, eu acho que a gente podia abrir para as pessoas perguntarem alguma coisa. Não sei se vamos abrir. Se você quer continuar. A nossa conversa é infindável, nós já sabemos. Ela é interminável. Ela é assim.
Mas Com Mara, eu queria explicar um pouco como é essa relação. Mara foi uma pessoa assim que eu encontrei. Ela, na época, estava entrando no grupo de pesquisa do qual eu faço parte, mas acaba que a vida dela é uma vida cheia de afazeres, e aí ela declinou o convite. Mas tivemos uma conversa, e depois que conversamos pela primeira vez, nunca mais paramos de conversar. E as nossas conversas são infindáveis, porque tem uma alegria no nosso encontro. Hoje a gente estava falando disso ali no camarim, que a gente fala do mesmo lugar, a gente escuta do mesmo lugar, e a gente gosta de se escutar. Eu gosto muito de escutar as coisas que ela diz. Eu fico feliz quando eu vou conversar com ela. Isso também é um tecorá. Você também é meu tecorá. e vice-versa. Então, Ai, que bom que vocês estão aqui. Que alegria que vocês estejam aqui. A gente quer conversar agora. agora, nós batemos esse papo longo aqui, gente, mas é para vocês entrarem na conversa também, tá? E não é para ninguém ficar assim, sentindo que a conversa entre nós ela vai assim desse jeito. Mas como nós chamamos para uma roda de conversa, e tem que ser roda mesmo, não está em roda, né? Mas deveria ser uma roda, na nossa cabeça é uma roda, a gente imagina que tem um foguinho aqui, que nós estamos em volta e tal. Eu fico sempre pensando nesse lugar lindo de Moama e Mati, na terra do Canático, que a gente senta assim, roda em esses angicos, tudo em volta, assim, protegendo a gente. Tem um microfone ali, quem quiser conversar. Quem não quiser usar também, não precisa, porque acho que aqui tem uma boa... Mas é porque nós estamos gravando, então, quem quiser falar, é bom usar o microfone, porque está sendo gravado. A gente queria bater um papo sobre essas coisas que a Cristina trouxe, tantas coisas que ela trouxe aqui para a nossa conversa, falando dessas palavras que, às vezes, soam tão estranhas, né? Protoestésico, espaço do ver, replacentamento da palavra. Tem uma coisa que agora eu me lembrei, que eu queria pontuar, que é assim, sobretudo lá no programa do qual eu faço parte, que é um programa exigente, né? E que eles falam assim, o rigor da pesquisa, e o rigor da pesquisa. Esses dias eu estava andando e fiquei pensando, gente, o rigor da pesquisa, não é? E foi interessante que eu fui atravessar e me veio esse pensamento, eu digo, não, o vigor da pesquisa. É o vigor, é disso que a gente precisa, de colocar vigor. Então, é por isso que essa conversa tem pouca citação, não vai nessa linha, sabe? Ela é mais uma troca mesmo do que está acontecendo na vida, de como é que as coisas estão sendo percebidas. E o desafio que a Cris tem se colocado de responder, né? Ela contou esse processo todo para chegar no ponto em que ela começa a responder a carta do xamã. E colocamos algumas questões aqui, né, para nós. Né? Como é que a gente responde a carta do xamã? É uma pergunta que é para a gente ficar com elas por dentro. Né? O que é o nosso tecorá? Vocês já viram no supermercado uva sem semente? Essa foi parte de uma experiência do primeiro, dos gestos. Entrei no supermercado, uva sem semente. Falei, não, uva sem semente é uva sem futuro. Não pode? Não pode. Eu quero uva com sementes. Eu não quero comer essa uva sem semente. Essa uva me dá medo. Entendeu? Eu tenho medo dela. Eu não sei onde ela foi feita. Chegou sem semente, não. Como assim? E aí você fez aquela instalação linda chamada A Uva que Ivo Não Viu. A uva que Ivo não viu. Lembra? Quem está assim na minha faixa etária? Sabe muito bem que Ivo viu a uva. Sabe quando a gente estava no auge de um período assim pouco luminoso da nossa história, né? E que tinha uma cartilha que era o Ivo viu a uva, e por aí vai. E tinha a Eva e um monte de outras coisas. Sabe que eu resgatei essa cartilha na internet, é impressionante. Ela é de 1923, acreditem. Ela foi repaginada nos anos 60, ali pela metade dos anos 60. Gente, a Cris é demais. Ela fica pesquisando na internet, ela acha coisas do Arco da Velha. Mas vamos abrir aqui para o pessoal que quiser conversar. Vamos conversar com a gente aqui um pouquinho, para a gente também não se sentir, assim, vamos dizer assim, muito só nós na conversa, né? Talvez eu não tira do pé e pode, sei lá, ele deve ter fio para chegar até vocês. Mas também não precisa ter problema de chegar aqui e conversar. Porque quando a gente fala aqui, a gente sente nitidamente que, como esse espaço é um espaço redondo para o som, o nosso som fica aqui. Não sei como eles chegam para você, por exemplo. Chega para vocês bem que eu estou falando? Perfeito.
Agora, como nós estamos gravando, isso que eu queria lembrar, a gente está gravando porque essas conversas vão ser colocadas depois em plataformas, né, para pessoas que querem acompanhar as conversas e não estão podendo estar aqui. Então, por isso que a gente pede o uso do microfone. Mas o convite é para a gente bater um papo sobre essas questões que a Cris está trazendo aqui, que a gente está conversando, e que tem a ver com essas provocações, né? Como que a gente passa para o lado da natureza, como que a gente conversa, como é que a gente responde a palavras de um xamã, como que a gente vive isso no nosso cotidiano de uma grande cidade como Salvador. O que é essa coisa, né, que provoca na gente um sentimento, assim, quando a gente pensa recuperar essa capacidade de estesia, que é o contrário de anestesia. Então, sair da anestesia, né, se permitir sentir, né, para ver. Isso aí. Para realmente ver, né? Ver a partir do sentir, tudo, né? Então, gente, vamos lá? Vamos lá, vamos. Por favor, mas se puder Vai usar o lá. microfone. Desculpa, a gente pede para usar o microfone por causa da gravação, tá? Porque vai ficar registrado, né? Maria. Oi. Maria Prado. Essa pessoa que faz esse espaço aqui vamos acontecer. aplaudir essa pessoa linda que está aí promovendo essa possibilidade. Acho que tem que ficar aí mesmo, Luciano. Então, fale daí do... Então, não pode ir muito longe, não, mas um pouco pode. Isso, volta para o seu lugar, fica isso, assim no lugar alô. íntimo. Eu, enquanto acho que sou o único homem aqui, não estou vendo. Tá. Então, eu entendo quando você... Não entendo quando você fala da forma de reagir a essa violência que os povos indígenas sofrem. Enquanto homem de Marte, guerreiro, eu não acredito na reação à violência com não violência. Mandela ficou 30 anos preso, Gandhi não conseguiu a independência da Índia. Eu acho que você fala que, se nós reagimos violentamente, nós fazemos o jogo do inimigo. Eu falo de engajamento não odioso. É disso que eu falo. Certo. É engajamento, Sem mas dúvida. que o que mova não seja o ódio. Sem dúvida. Mas dessa forma, é difícil você aplicar... É difícil não sentir ódio do que eles estão fazendo. Que a gente vê agora, os garimpeiros lá, a invasão do Rio Madeira, aquelas 100 e tantas balsas. Eu conheço aquela região, eu estive lá. É muito difícil não sentir ódio. É muito difícil. Você acha que é possível não sentir ódio? A minha pergunta é essa. Você acha que é possível tentar resolver sem sentir ódio? Eu acho que é melhor tentar resolver sem ódio. Eu acho que é preciso fazer um esforço para olhar o que tem atrás do ódio. Porque o ódio é só a primeira forma de reação, digamos assim, que a gente aprende. A gente tem muitas reações condicionadas, mas eu me pergunto, num engajamento ativo, o que é uma forma de resposta que não parta dessa emoção? Porque essa emoção é uma emoção, né? Sem dúvida. Então, o que tem atrás do ódio? Que é capaz... É quando o Arnaldo diz, né, que o real resiste. O real resiste. Então, qual é esse real e qual é a melhor forma de resistência? Porque, claro, os povos da floresta, o que eles fazem? Eles entram na floresta. Ou eles sabem que vão morrer. Quem assistiu o filme Floresta vê o momento dramático em que o Copenaua para, tem uma tomada do rosto dele daqui, desse lado, ele olha e ele diz, eles estão vindo. Eles estão vindo. Então, a questão não
morrer ou não morrer, é como morrer. E eu penso assim, eu acho o ódio uma energia fraca, muito fraca, que é muito fácil de ser derrubado, né? Muito fácil, muito fácil. Mas o que não significa que, na minha opinião, assim, eu acho que a gente tem que reagir com profunda indignação. Acho que a indignação é um sentimento muito legítimo. A gente tem que ter a indignação que nos move. A gente não é uma questão de aceitar as coisas. Não dá para aceitar. Não se pode aceitar. É inaceitável. Não se pode aceitar. A fronteira entre indignação e raiva e ódio é muito difícil, muito tênue. Muito difusa. O xamã, o Schopenhauer, ele fala muito sobre essa coisa da raiva. Ele fala do sentimento de raiva e como ele, como xamã, e os xamãs se trabalham para não ficarem presos no sentimento de raiva, porque é um sentimento que prende muito, mas que eles estão constantemente sendo levados a essa situação, né? Essa movência, né? Criar uma movência. E aí o que ele, quer dizer, eu não sei, eu não posso falar muito sobre isso, mas o que eu entendo que ele fala, ele convoca, ele conclama, ele diz, por exemplo, eu escutei isso há uns anos atrás, uns 10 anos atrás, o Schopenhauer falando assim no auditório lá em Minas Gerais, ele falando assim, eu estou falando isso aqui para vocês pensam que vocês não são, que eu sou índio, vocês não são índios, vocês estão enganados, vocês também são. Então, ele convoca para um outro lugar, né? Agora, o tempo todo aqui, ele fala muito da raiva. Ele descreve várias situações terríveis, né, históricas, do que os Yanomamis vêm sofrendo, o que está acontecendo hoje talvez uma repetição acentuada do que já vem acontecendo. Então, ele fala do sentimento de raiva, ele fala da profunda raiva, e ele fala do trabalho de ter a consciência da raiva e não ficar preso na raiva. Mas é uma coisa difícil, é uma coisa que eu acho que por isso que é um trabalho de xamã, um negócio que a gente, às vezes, não alcança, mas que é também essa coisa assim de que o tempo todo ele está falando também uma coisa assim, o que é de verdade a vida, viver, o que é estar aqui, o que é estar vivo, o que a gente não vê, mas que está presente e que nos leva para essa vida. Então, como o xamã, ele fala muito disso, né, do não visível, né, do que para nós não é visível. E é difícil, eu acho que é uma coisa difícil a gente pensar da necessária indignação, da profunda resistência. Esses povos estão resistindo, inclusive, são os primeiros à linha de frente na resistência a essa coisa horrível que está aí nesse país, a esse governo genocida. Estão na frente, colocando seus corpos, e estão ali, resistindo com muita força, mas com muito canto, com muito canto, com muita pagelança, com muita beleza, com muita... tem uma coisa que que vai para além da raiva e da indignação, que também está presente, né? Mas é essa coisa para além. Viu, Luciano, que eu acho que é muito difícil mesmo. Acho que a indignação que a gente sente numa situação dessa, ela é profundamente... como é que chama? Verdadeira, ela é legítima. Né? Agora, como que nós trabalhamos com isso? O que a gente faz com isso? Como que a gente move isso? O que faz, no fundo, que eu acho que mais, sei lá, talvez talvez, né, uma coisa que o xamã está querendo nos dizer é o que move mesmo a vida? O que move a vida? É a vida, né? E o que é a vida? Então, essa pulsão, né? O que move? E aí é uma questão que talvez vá no rumo do que a Cris está dizendo, né? Que a vida, o real resiste. A vida é o que resiste, né? Nós estamos vivendo
tempos muito duros. E aí, voltando naquela imagem lá dos vagalumes, quando a Cris falou o poder de domar do pequeno, e que é uma coisa do I Ching, né? Eu fiquei de novo pensando isso, né? Os pajés estão segurando o céu. Esses povos estão aí existindo e resistindo. E quando isso não puder mais e o céu cair, vai desabar sobre todos nós. Já está desabando sobre todos nós. Nós estamos vivendo esses tempos. Então, o que são nesses tempos, voltando naquela ideia dos vagalumes, o que são essas pequenas luzes? O que são esses pequenos focos de luminescência intermitente e pequena e frágil, mas que, ao mesmo tempo, forma a comunidade, desenha, borda, faz o acasalamento, faz a dança, torna a noite um lugar mágico? É essa resistência do pequeno. Eu vou por aí, eu penso nisso assim. Obrigado. Eu também tenho uma perguntinha. Boa noite a todo mundo. E obrigada, Maria. Obrigada, Nome, Mara. por favor, querida. Meu nome é Sara. E obrigada também, Cris. Você falou que está escrevendo cartas. E eu queria saber se já tem alguma carta escrita. Você uma carta, são várias cartas. E eu gostaria que você falasse um pouquinho destas cartas. Se você pode ler alguma, se já tem alguma com você. E se tem imagens dos trabalhos que você fez, eu gostaria de ver estas imagens. Onde é que a gente pode ver estas imagens? Link do Behance, que é uma plataforma que eu estou construindo a tese publicamente. Porque, como vivemos um tempo de ataque à universidade, ataque à ciência, ataques e ataques, né? Eu acho que a gente tem que publicizar, tem que trazer as pessoas para um acompanhamento do que está sendo feito. É bom porque pode deixar comentário, se quiser perguntar, se quiser sugerir um caminho. Então, essa é uma forma que também eu pensei do meu pequeno lugar, falar que isso existe, falar desses povos, dessas pessoas, das circunstâncias que eles estão passando, porque também, assim, eu imagino que é tudo muito maior do que o que nos chega através da mídia, muitíssimo maior. O nível de crueldade, de barbárie é muito maior. Eu entendo perfeitamente seu sentimento. É muitíssimo maior, né? Como é muitíssimo maior o número de pessoas que se foram na pandemia. É óbvio que é subnotificado, né? Então, quando a gente escolhe passar para o lado da natureza, eu acho que é isso, é pensar, poxa, o Vatu é meu avô também, os angicos são meus compadres também, então, quando teve os primeiros canteiros do BRT, se alguém se lembra, ali na altura do Hospital Aliança, eu gelei só de pensar daquelas árvores magníficas serem cortadas, aquelas 3 árvores, que são 3 avós superpoderosas. Algumas outras foram mais na direção do Iguatemi, foram cortadas. Um bambuzal maravilhoso que tinha ali no meio foi cortado. Uma árvore em flor, eu não me lembro se era um ipê, acho que era um ipê rosa, foi dizimado. E a coisa mais louca era passar e ver o tronco daquelas árvores sendo cortados para virar os alojamentos que estavam sendo construídos ali. Então, é como diz Marcela Nascimento, uma artista lá da Amazônia, ela diz, se a gente conseguir salvar as árvores da nossa cidade, a gente vai estar, de alguma forma, salvando aquele outro território também, né? Porque a gente vive em terra indígena. Isso precisa ficar muito aguçado para a gente o tempo todo. Então, as cartas ao Davi ainda não tem uma escrita. Eu tenho um processo com a escrita que é assim, eu fico escrevendo na cabeça. Fico escrevendo, falando, conversando, dizendo o que eu quero dizer, e aí, um belo dia, aquilo fez um volume, vai transbordar. Aí eu sento e escrevo. Né? Agora, tem coisas já que as pessoas podem ver. Tem bastante coisa já.
Tem bastante coisa na página. Eu acho que a página também tem umas imagens bem contemplativas. Então, esses trabalhos estão lá, dessas imagens, na dessa curanderia plataforma. poética, né? Está lá. Se vocês deixarem depois o e-mail de vocês, eu mando o link da página. E tem também eu não os... sei falar Ô, Cris, link, né? estão lá os podcasts? Estão lá. Porque a Cris, Então. ela tem feito também uma gravação, né? Áudios, podcasts, dessa resposta que vai se construindo. Então, já tem alguns, né? Tem alguns. Tem um texto que foi engraçado, uma dessas madrugadas. Eu durmo muito pouco. Eu tenho uma mãe que está com uma situação de saúde muito debilitada, né? Ela tem um câncer de mama e também é um processo muito visceral acompanhar uma pessoa que caminha para a morte, né? E cuidar dessa pessoa. E foi mais intenso ainda no tempo da pandemia, porque tinha a pandemia, o confinamento e o confinamento também que o cuidado exige, né? Então, essas experiências também com a natureza, que sou eu, né, despertar a natureza que eu sou, colocar os textos dentro de mim, que é assim que eu sinto também as respostas. É como se eu pegasse aquele texto que eu levei para a Terra e colocasse dentro de mim, que sou feita dessa matéria terra. Eu não gosto do termo humano, eu acho que tem uma mentira nesse negócio de o humano. Porque quem nasceu em Marte é marciano, Lua é lunático, né? Saturno é saturnino, Terra, terrano. Não é? Até isso roubaram da gente. Confinaram a gente numa ideia humanista, né? Nesse humanismo que mata e... Que exclui. Né? Então, está errado. Quando perguntarem para vocês o que vocês são, terranos. Terranos, filhos da terra. Nós somos filhos da terra, né? Assumir essa linhagem, né? Porque eu acho que isso também é uma resistência invisível. Como é teu nome? Luciano. Luciano. Então, Luciano, eu acho que tudo isso é modo de resistência sem que a gente paralise o nosso fígado, sabe? Sem que a gente faça um câncer no fígado. Porque a gente é uma luta que exige fôlego. Muito fôlego. Muito fôlego. Né? Eu lembrei de uma coisa aqui, queria comentar, um livro que eu estou quase terminando e que Luciano me fez pensar na sua pergunta, né? Essa coisa da raiva, que eu também é uma questão para mim, muito grande. E essa questão que você colocou é uma questão minha, muito grande. E esse livro é o último livro do Walter Hugo Mãe, que chama As Doenças do Brasil. Eu não sei se vocês já viram esse livro, ou tiveram oportunidade. Ele escreve um livro no qual ele é um escritor português, Walter Hugo Mãe, e ele escreve com uma linha. Você vê, As Doenças do Brasil. Eu falei, será que é um livro sobre planta medicinal, sobre doença? O que será? Ele escreve uma espécie de fábula, torcendo as palavras de uma maneira. Ele faz uma coisa com as palavras, que o uso das palavras naquele livro te leva para um outro lugar, um lugar completamente diferente. E essa história é uma história de um povo, que ele chama de povo Abaeté, então é um povo indígena, que está ali, e dessa aproximação do branco, né? E da interação com o negro. E é uma fábula que ele escreve, uma história, e na qual tem... Então, o povo Abaeté, eles se chamam de o povo da gentileza, são os gentis, né? E que um personagem do livro, né, ele é produto de um estupro, então ele é filho de branco e tem feições de branco, pele branca e tudo, mas é criado como um Abaeté, então ele é um Abaeté que quer ser um Abaeté verdadeiramente, mas se fica indignado com sua própria aparência. E ele é o Abaeté fora de lugar, porque ele é o Abaeté que constantemente sente raiva. Então, eu estou falando isso porque só para lembrar, porque eu nem terminei o livro ainda, nem sei como é que ele termina, mas é genial. Eu acho que quem gosta desse assunto vai adorar ler esse livro. Propaganda aqui para o Walter Hugo Mãe, né? Maravilhoso. As Doenças do Brasil. É o último dele que está circulando aí, e não é com esse título assim completamente
é estranho. Eu acho que a gente vai estar chegando perto do nosso tempo aqui, mas vamos ver se mais alguém tem alguma questão, quer conversar mais um pouco. Eu só queria completar a ideia do texto que comecei agora, que ele veio assim também, flup, né? Que eu começo imaginando quando bárbaros, selvagens, chegaram aqui num lugar tão civilizado, tão sofisticado. Então, fazer essa torção dos fatos, como eles são contados, eu acho que também é uma forma de resistência. É botar as palavras, isso que ela fala, né? Uma torção das palavras, virar as palavras do avesso, contar do avesso as coisas, né? Hoje eu vinha com um senhor do Uber e ele me dizia: a senhora sabe qual foi a primeira grande mentira que contaram para a gente? Que Cabral descobriu o Brasil. Olha que coisa, que mentira é essa, gente? Como é que conta um negócio desse para a gente? E aí eu dizer para ele: mas tem muita gente ainda que acredita nessa mentira, o senhor não acha? A senhora nem imagina. Que bom que já tem alguém que não acredita. Exato. Sim, Maria. Eu vou falar um pouco aqui. Boa noite a todas e a todos, para ver se as pessoas que querem falar têm coragem de chegar aqui. Não morde. É pelo seguinte, o fio não chega até lá. E, como está gravando, a gente tem que falar no microfone. Bom, primeiro, que alegria, que honra, que maravilha. Cristina... Me emocionei muito várias vezes. Eu estava sentada lá em cima. Eu acho que a gente aqui nesse ambiente está segurando um pouquinho o céu também. Hoje aqui, nos nossos micromovimentos, né, que a gente faz por aí pela vida. E, assim, eu pensando aqui nesse teatro, a semana passada nós tivemos aqui um xirê com um babalorixá. Ele veio fazer um desfile, ele faz um trabalho social com algumas comunidades, e veio fazer um desfile de roupas e indumentárias ligadas à ancestralidade africana. E, no terceiro dia, ele iria fazer somente a apresentação das indumentárias dos orixás. E, no meio disso, houve um xirê aqui nesse espaço. Hoje a gente está aqui com vocês. Amanhã o senhor Mateus Aleluia vai estar aqui, nesse lugar que está essa mesa, com esses 2 copos de água, fazendo um show beneficente em prol do Instituto Mãos Amigas. A lotação está esgotada. Ele é um doté da nação Jeje. Então, tem uma amiga minha, que é a Kátia Bagdev, que é a presidente do Instituto Mãos Amigas, para o qual a renda amanhã será revertida, que ela diz que nós que trabalhamos com a comunicação com o invisível, muito obrigada por você fazer a saudação para os invisíveis que estão aqui, porque eu os saúdo todos os dias que eu entro nessa casa e agradeço a oportunidade. Ela diz assim: a gente é só cano. A gente é só um cano. A gente não é médio, não é canal, não é nada disso. A gente é só um cano. Aí eu brinco: eu posso ser um cano tigre? Uma brincadeira. E, assim, Luciano, ao contrário de você, eu estou totalmente contemplada com a sua fala, não que você não estivesse também, porque eu acho que é possível viver sem ódio. E, quando eu digo isso na vida, as pessoas duvidam, acham que é hipocrisia, que não é possível, que o ser humano tem que fazer esse movimento. É claro que a indignação é grande, é claro que a raiva justa, que eu acho que eu estou aqui no meio de alguns acadêmicos, me corrijam se eu estiver errado, eu acho que essa expressão é do Paulo Freire, né? Raiva justa, me parece que é dele, que a raiva justa é aquela que você tem a indignação e você tem que se manifestar. Você tem que dizer o que está acontecendo. Você não pode se omitir. Mas isso não quer dizer que você vá passar para o caminho do ódio imediatamente. Isso é subjetivo, isso é difícil. Mas eu sou um ser humano que vivo sem ódio, e posso dizer aqui. Eu estou dizendo publicamente isso, parece que é mentira, mas não é, não. Então, eu acho muito possível isso. E eu acho que isso não está só na instância de religiosidades, sejam quais forem. Eu acho que é um entendimento da dimensão da existência que a gente é capaz de viver.
E, infelizmente, nós somos treinadas e treinados para isso, né? Para ter o ódio, para ter esse movimento. Então, eu me senti muito emocionada com a sua fala. Muito obrigada. Desculpe se falei demais. Obrigada pela presença de todo mundo. Esse cenário daqui, ó, que vocês estão vendo, vou aproveitar e falar, é do espetáculo Quixeramobim, do ator Ricardo Castro, uma poesia, todos os sábados até o dia 21 de maio, aqui no teatro. Aproveitando para falar um pouco da programação. Se quiserem vir, às 18 horas dos sábados. Obrigada. Ai, que bom te ouvir, Maria. E a gente precisava mesmo de te ouvir essa fala, porque você é que abriu as portas aqui para a gente estar aqui hoje, né? É lindo ouvir também esse seu depoimento. E essa coisa que nós entramos aqui, nós combinamos de chegar também antes aqui, tudo entrar, porque Cristina e eu tínhamos falado já antes, falando, não, nós temos que chegar no teatro e ouvir o que o teatro vai nos dizer. E, na hora que nós entramos aqui, a primeira coisa que a gente fez foi, todos os invisíveis estão aqui. Então, a gente tem essa reverência por esse lugar que também ajuda a segurar o céu, como você falou. Eu queria dizer, gente, que eu acho que nós temos alguns devires para perseguir, sabe? Nós temos esse devir natureza, devir floresta, né? Nós temos, acho, um devir indígena. E nós temos também um devir vagalume. E eu até tinha anotado isso aqui, que eu não queria esquecer de dizer. Eu pensei assim, que a ideia é essa, né, da gente se tornar vagalumes como uma comunidade de lampejos que são emitidos e que formam uma dança, apesar de tudo. A questão é o apesar de. Então, nós temos um devir vagalume. Eu convido vocês para as próximas conversas de vagalume também. E acho que... Eu acho que Maria Rita tem que dizer se agora está claro, que é o protoestésico espaço do ver. Que palavra é essa? Ai, Ficou claro? Ficou? Ficou claro para ti? Ficou? Está lá no cantinho, no escuro, lá. Falem mais, vocês. Na verdade, queria ouvir cada um. Assim, uma consideração para poder ficar com o som da voz de cada um. Agradeço imensamente. Estou maravilhada, porque eu vejo esse mundo, é o mundo da mentira, né, estabelecida, que é dada como verdade. E ver esse movimento aqui é um movimento de ruptura a tudo que está aí. E quando ele fala assim do ódio, a gente acolhe o ódio e eleva, transformando em amor nessa ação que está aí sendo realizada. Porque o ódio está aí também. Mas a gente não alimenta o ódio. A gente transforma o ódio nesse amor que vai construir. O amor parece uma palavra gasta, mas é a mais poderosa para transformar isso que está existindo nesse momento. Toda essa devastação que parece que eles estão avançando e destruindo tudo e vão... Não, eles já são perdedores. Eu acredito nisso, entendeu? Eu acredito que é um momento de transição para destruir tudo isso que vem acontecendo a nós terrenos, e para uma mudança radical de mundo, para viver com toda essa gentileza. Então, estou super grata de ver esse movimento, que eu acredito nessa transformação. Mesmo que a gente possa viver esses processos de raiva momentânea, que a gente não vai, é fraco porque destrói a gente alimentar. Eu sinto assim. É bem desestabilizador, né? É desestabilizador. Mas se você acolhe, eleva e cria um movimento de amor como esse que você está criando, maravilhoso. Nossa, eu quero
usar essa energia para acender a barriga. É para acender a barriga. É com a placenta que a gente quer conversar. Acender o baixo ventre como os vagalumes, né? E emitir nossos fachos de luz. E não é romântico, tá? Isso precisa ficar claro. Não é amor romântico, não se trata disso. Oh, não é nada disso. Boa noite. Queria agradecer, Mara, pelo convite, também aqui o teatro. Achei muito, assim, essa para mim foi uma noite diferente, né? Eu sou mãe de uma menina, eu trabalho bastante em várias coisas e parar assim no meio da semana, né? Mudar um pouco o ritmo, exercitar a escuta, né? Algo que não estou conseguindo fazer com muita frequência. Então já me jogou assim num lugar diferente. Mas eu queria também dizer que eu lembrei muito de uma amiga querida, Ivana Chatinet. Viva Ivana Chatinet! Viva a cabocla! Viva a cabocla! Ela estava trabalhando na dissertação de mestrado dela e quando ela faleceu no meio do processo. Ela encantou no meio do processo. E ela estava trabalhando um conceito de transprogramação, que me parece um pouco com essa ideia de replacentar a palavra e tal. Ela dizia, a gente tem que transprogramar, porque a gente está muito condicionada, né, a ver as coisas e tal. Enfim, lembrei dela de diversas formas, né, pela UFBA, por ela ter me conectado com o território onde eu vivo hoje, que é o bairro 2 de Julho, através de uma luta que tinha raiva, mas também tinha ridicularizar nossos adversários, também tinha pirraçar, né, os empreiteiros, também teve lutar para que o nome do nosso território não mudasse, né, e que as pessoas pretas, as pessoas que vivem na Preguiça, na Gamboa, continuem morando lá. Então, elas falavam dos bichos pequenos quando se juntam e que botam para correr o bicho grande. Ou seja, várias referências que vocês trouxeram aqui hoje. Eu penso nela todos os dias. Todos os dias. Mas hoje eu pensei um pouco mais. Então, que lindo, que emoção, Vivi. Eu fico muito emocionada quando se traz a Ivana. Muito emocionada. Obrigada. A Cris convidou, se as pessoas querem falar um pouco, ela quer pelo menos ouvir a voz de cada um, gente. Se vocês puderem falar alguma coisa, é bom. Mas também, não quiser, acho que está todo mundo quietinho no seu canto no escuro. A fala da Sara, né? Oi? A fala da Sara no próximo mês. Tem que. Muito bem, Maria. Ainda bem que tem uma pessoa que consegue lembrar as coisas certas na hora certa. Então, essas conversas de vagalume, para nos ajudar nesse nosso devir vagalume, que eu acredito firmemente que nós temos esse devir mesmo, como nós temos, né, como eu falei, o devir floresta, devir índio, devir natureza. Nossa sociedade tem uma necessidade de um devir mulher. Então, a próxima conversa é última quinta-feira de maio, vai ser sempre nas últimas quintas-feiras, né? Então, essa foi a última quinta-feira de abril, a primeira conversa que abriu aqui com um pajebó, aqui com a Cristina. Nós vamos fazer nossa próxima conversa com a nossa querida Sara Carneiro, que está aqui. A Sara vai trazer um debate, um tema que eu acho que é muito pertinente, que com certeza vai nos mover muito, que tem a ver com o debate em torno da ideia de mestiçagem, como um lugar de encontros, desencontros. Então, é um pouco por aí que vai. Eu não vou adiantar muito, não vou adiantar nada, porque é para o próximo mês, né? E nós vamos ter essa conversa aqui mês que vem com a Sara, está todo mundo já convidado. Por favor, gente, vamos ajudar a ver se a gente traz mais gente para cá, porque eu acho que a ideia de dinamizando essas conversas é para a gente também acostumar com essa ideia do que a Vivi falou, quebrar a nossa semana de outro jeito, sair de casa, fazer uma coisa diferente, vir para cá, sentar para bater um papo,
para ter uma conversa. Hoje, a gente começou meio nervosa, meio tensa, assim, meio duro, porque é sempre assim, quando a gente começa, né? Mas a nossa proposta é ir conversando, cada vez de uma maneira mais próxima, cada vez de uma maneira mais inclusiva, cada vez de uma maneira mais circular, para que esse momento mensal de conversa seja esse momento mesmo de trazer pensamentos, ideias, propostas que possam nos aproximar mais de nós mesmos, da vida que a gente leva, desse retomar a vida presencial, dessas várias comunidades que a gente vai criando, precisa criar. Então, de a gente estar vivo nesse espaço aqui, né? E de celebrar a existência desse espaço, desse lugar tão acolhedor, desse teatro. Então, tudo isso faz parte da proposta das Conversas de Vagalume. Então, estão convidados para o mês que vem, na última quinta-feira de maio, que eu estou agora sem saber o dia do mês que vai dar. Você lembra, Sara? Hã? Dia 26 de maio, temos aqui nossa conversa com a Sara. Então, todo mundo convidado, tá bom? Não sei se Cris quer falar também algumas coisas para a gente finalizar. Quero só finalizar deixando para vocês uma proposta. A gente fala muito em lugar de fala, né? Mas eu queria que vocês procurassem fazer o seguinte exercício, que foi uma coisa que eu aprendi também, lá nessas aulas, que é: qual é o meu lugar de ver? De onde eu vejo? Se perguntar continuamente isso. De onde eu vejo? Qual é o lugar de onde eu vejo? As coisas, as situações, os encontros, né? Aquilo que nos desafia, lá no nervo, né? De onde eu vejo? Porque, se tiver esse tempo, esse espaço, para ter essa pergunta, qual é o lugar de onde eu vejo, certamente vai brotar uma outra reação. Talvez brote uma ação, porque a gente precisa descondicionar as nossas reações, né? Não é resposta, resposta, resposta. Não. O acontecimento, a pergunta e a nova resposta. É uma proposta. Obrigada, viu, por vocês terem vindo até aqui. Foi muito gentil da parte de vocês. Obrigada.